Bem-vindo ao canal do Gai, me chamo Thiago Toscano Ferrari e agora vamos dar continuidade na apresentação da codificação espírita. Nesse momento, iremos discutir e apresentar a quarta obra no nosso entendimento, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuando essa série de apresentações, nosso objetivo é apresentar as obras codificadas por Allan Kardec e estabelecer um roteiro de estudo seguro para as obras da codificação e seus desdobramentos. Então nós não vamos entrar no detalhe específico da obra, mas vamos apresentar a sua publicação, a estrutura e os conceitos fundamentais. Pois bem, essa obra foi publicada em 15 de abril de 1864 e Kardec fez a exposição dos Evangelhos, destacando a moral cristã. É bom frisar aqui que Kardec não fez uma nova tradução, Kardec não manipulou essas citações bíblicas que ele trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele apenas trouxe uma reinterpretação e ele salientou que em sua obra, que foi editada nesse ano de 1864, ela tinha um cunho mais de moral cristã. Então 78% da obra ela é composta de explanações da moral cristã, das passagens também com dificuldade de interpretação da estranha moral e predições e, no final, as preces. Então ela foi divulgada, a sua publicação, na Revista Espírita de 1864, no mês de abril. A tradução bíblica que Kardec se utilizou na época foi da tradução de Le Maistre de Sacy, que foi um teólogo que viveu no século XVII, e a sua tradução francesa, à época, foi muito popular no século XVIII. Kardec se utilizou no século XIX dessa tradução por ele entender que era mais popular na época, ele podia atingir um público maior ao seu objetivo. Então, Kardec se utilizou de passagens dos Evangelhos, em sua maioria, e algumas poucas citações do Antigo Testamento. Então ele estabeleceu um conceito moral da doutrina espírita baseado na moral cristã. E no frontispício da obra existe a seguinte citação de Kardec, que ela traz o objetivo central, que é a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e a sua aplicação às diversas circunstâncias da vida. Então esse foi o objetivo de Kardec que nós salientamos no início, trazer o ensinamento cristão e o impacto que ele trazia para a reforma íntima e a necessidade da prática da moral de Jesus. E essa foi a obra publicada depois da primeira edição do Livro dos Médiuns, que nós comentamos no vídeo anterior. E ela é dividida entre introdução e 28 capítulos. Na parte introdutória, Kardec faz 4 subdivisões, em que ele trata do objetivo da obra, da autoridade da doutrina espírita, das notícias históricas e Sócrates e Platão. No objetivo da obra, ele traça o objetivo principal do qual nós destacamos, que é o aspecto moral do cristianismo. A autoridade da doutrina espírita, ele se desdobra na autoridade da doutrina espírita na concordância universal do ensino dos espíritos. O que seria isso? Como ele se submeteu no princípio de 4 médiuns e depois se desdobrou para 10, chegou um dado momento em que ele recebia diversas mensagens e quando ele fazia os questionamentos que estavam registrados na obra Livro dos Espíritos, ele submetia a diversos médiuns, porque nesse período em que a doutrina espírita estava se formando, já começou a surgir diversos centros e sociedades em toda Paris. Então ele tinha a oportunidade de fazer repetidas vezes, submeter essas perguntas que ele fazia a diversos médiuns diferentes e distintos entre si, para ver se o ensino seria concordante. As notícias históricas, seria importante frisar que ele traçou o contexto histórico da época de Jesus e destrinchou todo o seu contexto histórico baseado nos diversos personagens que são citados nessa obra. Sócrates e Platão, ele traz uma abordagem de que eles foram precursores do cristianismo e também do próprio espiritismo à sua época. Ele faz comparações dos ensinos dos evangelhos com as citações de Platão.
passadas pelo seu mestre Sócrates, e traça aí um comparativo interessante para que nós possamos conhecer. Os 28 capítulos, existem algumas peculiaridades. Do capítulo 1 ao 4º capítulo, ele trata de algumas questões importantes, que são as 3 revelações, em que ele vai trazer um esboço do que é apresentado por Jesus quando ele diz que não veio destruir a lei, e sim cumpri-la. E ele traz a primeira revelação com Moisés, a segunda revelação com Jesus e a terceira revelação com a doutrina espírita. Ele traça ainda um roteiro em relação ao meu reino não é deste mundo. Ele traça também as muitas moradas na casa do Pai, que é aquela célebre passagem de Jesus, né, que na casa do meu Pai há muitas moradas, estabelecendo aí que os planetas seriam as moradas, né, que nós estaríamos destinados a percorrer os estágios evolutivos que eles podem nos oferecer. E ele traça aqui um outro objetivo, que é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então ele vai estabelecer aqui o conceito da reencarnação, no diálogo entre Jesus e Nicodemos, que leva o título desse capítulo, né? E ele ainda traça o esboço sobre a questão de João Batista e Elias. No capítulo 5º ao 10º, Kardec foca principalmente nas bem-aventuranças, na parte moral e nos seus desdobramentos. Do capítulo 11 ao 27 é a moral cristã em si, com as predições e a estranha moral que ele se debruça diante de passagens de difícil compreensão. E no capítulo 28, no encerramento, ele faz uma coletânea de preces espíritas. E agora, na introdução, nós trazemos aqui o objetivo desta obra. Qual seria? Pode-se dividir em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos: os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças. Porquanto, jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre e por toda a parte se originaram nas questões dogmáticas. Aliás, se o discutissem, nele teriam aceitas encontrado sua própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam nas mais rigorosas justiça. É, finalmente, de acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que seria e será objeto exclusivo dessa obra. Então, como dissemos anteriormente, o objetivo dessa obra é se apegar à parte moral do cristianismo, todo o ensino moral que Jesus nos deixou, e trazer um esboço, e a cada final de capítulo ou de item que Kardec fazia as suas considerações, ele trazia uma instrução dos espíritos com algumas mensagens condizentes com aquele capítulo. Mais adiante, no capítulo 6, que Kardec intitula o Cristo Consolador e Instrução dos Espíritos, ao tópico Advento do Espírito de Verdade. No item 5, ele bota a seguinte mensagem: venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis.
Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar, orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. E aí finaliza a mensagem, e Kardec colocou a assinatura do Espírito de Verdade, recebida em Paris em 1860. Então, se lembrarmos bem do vídeo anterior, essa mensagem era, com algumas diferenças, ela é praticamente a mesma do último capítulo do Livro dos Médiuns. Então, o leitor atento e estudante, ele consegue perceber que a mensagem assinada por Jesus de Nazaré estava lá no Livro dos Médiuns, e agora aqui no capítulo 6, em que Kardec coloca a mensagem do Espírito de Verdade, deixe-nos a certeza de que Jesus era o Espírito de Verdade que estava presidindo a codificação espírita à época de Kardec. Mais adiante, no capítulo 13, existe o tópico, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E tratando da beneficência exclusiva, no item 20, existe a seguinte mensagem: é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente pelas pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, seja o que for. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse um desgraçado por professar uma crença diferente da sua? Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois, se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame. Repelindo-o, faria que a odiasse. A mensagem de São Luís, de Paris, de 1860. Então aqui existe uma certa observância que Kardec trouxe essa mensagem de São Luís, que muitas pessoas de diversas religiões trazem no seu bojo de relacionamentos um certo cerceamento. Então ele se isola de, às vezes, pessoas de outras crenças, às vezes julgam, podendo apenas fazer a comunhão com aqueles de pensar igual, mas não se destacam na questão de que Jesus era uma mensagem universal. E ele trouxe diversos exemplos no Evangelho em que ele salientava, na época dos judeus, figuras que eram odiadas pelos próprios judeus, como, por exemplo, então Jesus ele trouxe uma mensagem universal. Ele acabou exemplificando através da parábola do bom samaritano, por exemplo, um grande exemplo em que aquele levita e aquele sacerdote que passaram ao largo do homem que estava caído e que fora acolhido pelo samaritano, eles tiveram uma sorte diferente
e o pensamento totalmente oposto ao do samaritano, que se curvou àquele que estava ao campo e estava ali necessitando de ajuda, e ele pôde ajudá-lo nesse momento. Então, o sacerdote e o levita tiveram um pensamento exclusivo, já que não era da mesma raça que ele, e passaram ao largo. E esse é um exemplo muito clássico em que Jesus trouxe para desmistificar e quebrar esse preconceito à sua época. Aliás, o próprio Cristo, ele quebrou vários preconceitos e este foi um deles. Já no capítulo 17, Sede perfeitos, existe o tópico, né? Os bons espíritas. E nós ouvimos muito essa frase, né? Que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Destacamos essa passagem por quê? Porque, muito embora acreditemos que o Evangelho ele veio de forma para inicialmente os judeus, depois os gentios, e se alastrou por todas as nações com o passar dos séculos, a gente percebeu que a mensagem cristã ela é de difícil prática. Por quê? Porque ela exige de nós uma autoavaliação diária de nossos atos. E essa frase ela é muito pertinente porque nós espíritas nós não somos perfeitos, mas nós esforçamos para domar os nossos defeitos e corrigi-los. Então, nesse capítulo Sede Perfeitos, Kardec não dá um roteiro de como temos que proceder para ser perfeito, mas como temos que nos corrigir para alcançar a perfeição um dia. E é isso que é o cerne da mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. E em seguida, dessa passagem, dessa mensagem aqui, que Kardec coloca essa frase, existe a parábola do semeador, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, né, do versículo 1 ao 9 e 18 a 23. E essa parábola foi a única que Jesus explicou para os seus discípulos à época. E Kardec aprofunda nela. Então, é muito pertinente quando Kardec traz essa parábola aqui, em seguida, após esse esboço aqui que ele trouxe da necessidade da reforma íntima. Já no capítulo 19, que a fé transporta montanhas, ele traz a fé religiosa à condição da fé inabalável. E existe ainda essa questão em que eu destaco apenas uma frase que é muito conhecida, que a fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja, essa frase que Kardec destacou nessa mensagem, nesse capítulo, ela traz uma questão muito importante que para nós é a fé raciocinada. Então tudo aquilo que foge à nossa compreensão, nós não temos explicação, damos ao maravilhoso ou ao divino algo que nós desconhecemos, ainda não temos ainda certeza de que esse fato existe. E Kardec raciocinou diante de todos os fenômenos que ele participou na época, elaborou toda a parte filosófica no Livro dos Espíritos, a parte científica no Livro dos Médiuns, e agora na parte moral do Evangelho segundo o Espiritismo, ele selou de forma perfeita aqui nessa quarta obra, em que ele traz a condição da fé raciocinada. Então, os fenômenos até então desconhecidos, eles foram desvelados. E em seguida, essa passagem aqui da fé raciocinada, existe a parábola da figueira que secou. Ela está no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 12 a 14 e 20 a 23. Então ela representa muito bem daquela figueira que não deu frutos. E Jesus, no Evangelho, é retratado como ele tivesse a amaldiçoado. Mas que, por ela não ter dado frutos, é que ela secou. Então, a fé ligada às obras, nesse sentido, é que ela é capaz de produzir os seus frutos. Porque a fé em si, sem obras, ela não transporta montanhas, ela não realiza nada, ela precisa da ação. E sem essa ação, nós não conseguimos praticar aquilo que acreditamos. Já no capítulo 24, existe um capítulo, nesse capítulo 24 existe uma tratativa interessante, que é que não ponhais a candeia debaixo do alqueire.
a coragem da fé. Agora destacamos uma parte importante que Kardec, ao final dessa longa dissertação e uma mensagem muito profunda, ele encerra que eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Ou seja, a fé ao qual nós temos e professamos, ela não está relacionada à religião, mas à nossa religiosidade. E o que ela é capaz de produzir, ela pode gerar no mundo espiritual os frutos que nós vamos colher, seja ela pela coragem que nós tivemos em vida de combater as nossas imperfeições e ajudar o nosso próximo, como melhoramento de nós mesmos, ou pela nossa fraqueza de esquivarmos daqueles que precisam de ajuda e de escondermos as nossas deficiências com a necessidade de que nós precisamos trabalhá-las. Então, Kardec traz a importância de nós termos o compromisso de estarmos fazendo uma trajetória luminosa de reflexão, ação e, sobretudo, de reforma. E, em seguida, a este tópico, Kardec vai trazer sobre carregar a sua cruz, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Está nos Evangelhos Sinóticos, no Evangelho de João, diversas citações sobre essa passagem, em que Jesus apresenta que cada um tem que pegar a sua cruz e carregar. A cruz aqui representa as nossas dificuldades, aquilo que nós podemos e temos condições de suportar na nossa trajetória. Já na parte do capítulo 27, Pedi e obtereis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Kardec, no item 21, vai fazer a seguinte reflexão. Vamos colocar apenas o início. Então está aqui: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem o correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria perpétua se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco se pronto é o arrependimento. Então o que Kardec destaca aqui? Ele já traz aqui uma visão das penas eternas, que elas não existem, porque o mal não é eterno. O mal é o distanciamento do bem e da lei de Deus. Então o que nós temos aqui neste item? Nós temos aqui a certeza de que a pena ao que nós sofremos das nossas faltas, ela é proporcional à nossa obstinação no mal, e podemos complementar ainda que poderia ser ao nosso processo de ignorância, ou seja, de ignorar aquela lei ao qual nos fere. A partir do momento que nós temos a certeza e a convicção de que aquele ato é um ato falho, nós vamos corrigir a nossa postura. Então, nós não estaremos sendo punidos por aquela ação, porque toda ação há reação, e nesse sentido, nós estaríamos mudando de rota, consequentemente, nós estaríamos já no processo de arrependimento ou de autoesclarecimento, não sofrendo as punições das nossas próprias ações. E vamos encerrar agora aqui entre dois tópicos, que seria o capítulo 28, que é a coletânea de preces espíritas. Vamos destacar um pequeno trecho dessa prece pelos inimigos do espiritismo, em que a perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa, e cresce com a magnitude e a importância da ideia. O furor e o desabrimento dos seus inimigos são proporcionais ao temor que ela lhes inspira. Tal a razão porque o cristianismo foi perseguido outrora e porque o espiritismo o é hoje, com a diferença, todavia, de que aquele o foi pelos pagãos, enquanto o segundo o foi por cristãos. Então é uma constatação, senhores, que nós temos do que o espiritismo sofre hoje, essa perseguição, em grande maioria, pelos próprios cristãos, que infelizmente nós vemos aí que acabam fazendo distorções da mensagem
do próprio Kardec, em que nós vemos, infelizmente, distorções do próprio conceito da doutrina espírita, e o que nós temos a desejar a essas pessoas, é apenas o melhor, que elas um dia tenham a capacidade de refletirem nos seus atos. E para encerrar, nós vamos trazer aqui a parte da Revista Espírita de 1864, no mês de abril, um pequeno trecho, porque é longo o artigo que Kardec faz, em seu título, A Bibliografia à Venda, Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec diz: para obviar a esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, pondo de lado unicamente o que se não prende ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Sacy, assim como a divisão em versículos. Em vez, porém, de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, grupamos e classificamos metodicamente as máximas, segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram umas das outras, tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite-se recorra à classificação vulgar, sendo oportuno. Esse, entretanto, seria um trabalho material que, por si só, apenas teria secundária utilidade. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos espíritos bons que nos assistem. Então, a gente encerra a exposição do Evangelho segundo o Espiritismo com esse pequeno trecho da divulgação na Revista Espírita, em que Kardec traz à sociedade da época francesa essa obra tão importante e, para nosso conhecimento, é a obra mais difundida no seio espírita, e nos reservamos ainda ao respeito às pessoas que combatem a doutrina e agradecemos porque elas acabam fazendo uma propaganda gratuita. E essa obra ela é muito importante e é uma obra basilar da moral cristã e espírita. Esperamos que vocês tenham curtido esse pequeno esboço. Orientamos que vocês possam procurar um estudo profundo dessa obra, magnífico, e que vocês possam se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, que teremos vídeos todas as semanas, curtir esse vídeo e, se puder, compartilhar em suas redes sociais. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.